Efésios capítulo 2, texto conhecido. Efésios capítulo 2, nós leremos do versículo 1 até o versículo 9. Se você pudesse colocar de pé no seu lugar, em reverência à palavra de Deus, faça isso. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. A palavra de Deus vai dizer assim para nós: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam o presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Vamos orar ao Senhor? Pai santo e bendito, estamos, Pai, diante do Senhor neste momento, com a Tua palavra aberta diante de nós, e o nosso coração se enche de temor, o nosso coração se enche de tremor, mas o nosso coração também se enche de gratidão, pelo Teu amor sobre as nossas vidas, o Teu amor incondicional que está sobre nós a cada momento e a cada instante, Deus. Pai Santo, nós não somos dignos do Teu amor, nós não somos dignos da Tua misericórdia e da Tua graça. Mas o Senhor estende sobre nós a Tua graça. Então, Deus, nesse tempo, Pai, quando nós vamos olhar para a Tua palavra, pedimos, Deus, que o Teu Santo Espírito, e pedimos isso, Pai, humildemente, sabendo quem o Senhor é, sabendo da Tua santidade, pedimos, rogamos ao Senhor, que o Senhor fale conosco, Pai, através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, Pai, porque queremos ouvir a Tua voz. Mais uma vez nós Te louvamos por todas as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se assentar. Queridos, esse texto é um dos muitos textos que falam para a gente a respeito de salvação, a respeito daquilo que Deus fez por nós, através do seu Filho amado e através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esse é um dos textos que explica isso para nós. E esse texto, ele está falando de algo, e a gente vai conversar um pouquinho nessa manhã sobre o tema vivificados em Cristo. Esse texto ele está falando um pouco sobre uma dualidade de morte e vida. Morte e vida. Você já viu algum filme que tem zumbi? Quem já viu algum filme de zumbi aí? Já viram? Tem uma série que ficou muito famosa, né? Que é o The Walking Dead, né? Os mortos que andam. Não é isso? Esse texto, embora não pareça tanto, mas ele está falando um pouquinho disso. Ele está falando um pouquinho de zumbis. Você fala assim, por quê? Pessoas que estão mortas caminhando por aí. Pessoas que estão mortas caminhando por aí. E hoje nós temos muitas pessoas nessa condição.
que não é, na verdade, e nós sabemos disso, que não é uma morte física, mas é uma morte espiritual. Muitos pensam que estão vivos, mas na verdade estão mortos. Estão mortos e estão caminhando. Muitas delas não têm consciência de quem são, por que elas estão fazendo o que elas estão fazendo, por que elas estão falando o que elas estão falando, por que elas estão construindo o que elas estão construindo. Você já percebeu, você já deve ter percebido que muitas vezes, e nós por vezes caímos nisso também, nós vamos vivendo a nossa vida de uma maneira tão estranha que a gente entra no automático. A gente fica de uma forma meio alienada, vivendo dia após dia de uma maneira muito automática. É muito interessante, quem dirige aí sabe do que eu estou falando. Por vezes a gente está na estrada e aí você entra no automático. E você fala assim, você já passou a placa tal? Você fala, não sei. Já passou a entrada de não sei se eu já passei lá, eu entrei no automático. Já deve ter acontecido com você, de repente, você pegar um ônibus, ou você pegar um Uber, ou até mesmo de carro, você sai do seu trabalho, chega na sua casa e você nem lembra por onde você passou. Mas você chegou lá. Deu seta, não deu seta? Espero que você tenha andado de seta. Né? Passou marcha, fechou os outros, né? Passou marcha, pensou. Meu pai, quando dirigia, ele falava sozinho, brigava com todo mundo, sozinho, né? As reuniões que aconteciam na igreja, que ele tinha que brigar com alguém, ele brigava no carro antes. Né? E quando você pergunta, às vezes você fala assim, gente, eu nem lembro de ter passado nesse lugar. É como se a gente entrasse no automático. E às vezes na nossa vida acontece isso. Nós estamos vivendo, estamos respirando, dia após dia, mas é como se a gente entrasse no automático e a gente nem prestasse atenção. E quantas pessoas, queridos, espiritualmente, vivem assim? São verdadeiros andarilhos, sem propósito, sem identidade. Eu tenho falado muito nesses tempos sobre identidade, né? Sobre identidade. Muitos que não têm identidade, muitos que não têm ou estão vivendo a vida sem amor, estão vivendo a vida sem vida. Vivendo a vida sem vida. E por mais cruel que possa parecer, ou por mais chocante que possa parecer para algumas pessoas, todas as pessoas que estão sem Cristo estão nessa condição. Todas as pessoas que estão sem Cristo estão nessa condição. E essa é uma realidade difícil de aceitar para muita gente. Por quê? Porque para muita gente, viver é sinônimo de ter. Viver é sinônimo de conquistar. Viver é sinônimo de comprar. Viver é sinônimo de aproveitar a vida. Viver é sinônimo de gastar. Viver é sinônimo de viajar. Viver é sinônimo de construir. Para muita gente, isso é que é viver. Tem gente, inclusive, que fala assim, se eu tivesse 1 milhão na conta, a minha vida seria totalmente diferente. Aí sim. Ou seja, coloca a sua confiança, coloca o seu coração, na verdade, no dinheiro, na posse, no ter, no construir, no fazer. Porque para muita gente, isso é que é vida, afinal de contas. E aí o texto, voltando no texto de Efésios, nós vamos voltar nele algumas vezes. Peço que você, se puder, deixe a sua Bíblia aberta. Em Efésios capítulo 2, no versículo 1 e 2, ele vai dizer assim para nós: vocês estavam mortos. Preste atenção nisso. Olha o termo que Paulo vai usar para a igreja de Éfeso. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,
nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ele está dizendo, olha, vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, os quais vocês costumavam viver. Vocês estão mortos, ou vocês estavam mortos. É isso que Paulo vai dizer, e é isso que é o termo que Paulo vai trazer para nós. Vocês estavam mortos. Querido, quem não está em Cristo vive uma vida de ilusão. Quem não está em Cristo coloca a sua esperança na política, no dinheiro, no status, no poder, na posição social, no cargo que ocupa, em relacionamento amoroso. Coloca a sua confiança no conhecimento, nos contratos, na roupa que usa, nos comportamentos. Baseia a sua vida por isto. Nós, muitas vezes, somos assim. Uma pessoa para com um carro zero na porta. Um Corolla Cross. Zero. Aí você fala, fulano é bem sucedido. Quem disse que é bem sucedido? Às vezes está devendo até a unha do pé. Às vezes tem aquilo, mas não tem paz em casa. Eu tenho falado isso muito. Nós julgamos as pessoas pelas roupas que elas vestem. Eu vou trazer para vocês uma experiência pessoal que eu tive. Eu fiz uma pós-graduação uma vez em ensino religioso. Fiz uma pós-graduação em ensino religioso. Em uma das aulas lá, o professor que tinha que ir não foi. E aí entrou o professor substituto. Gente, eu olhei o cara de cima e embaixo e eu falei assim, daí não vai sair nada. Ele estava com o cabelo despenteado, uma blusa desbotada para fora da calça. Aquela sandalinha assim que você usa para você ir na piscina. Eu falei, gente, o cara veio dar aula. Eles encontraram um cara em qualquer lugar assim e falou assim, dá uma aula para esse povo aí, tá bom. E quando ele abriu a boca, eu falei com ele assim, você vai almoçar onde? Porque eu quero almoçar com você. E ele estava se preparando para poder fazer pós-doutorado na Europa. Pensa num cara inteligente. Que eu não queria mais sair de perto. Se eu fosse Paulo, ele seria Gamaliel, entendeu? Eu ia sentar aos pés dele. Assim. Um cara inteligente. Mas nós, muitas vezes, queridos, julgamos as pessoas e julgamos a vida das pessoas pelas posses, por aquilo que ela tem, pelo jeito dela falar, pelo jeito dela se portar. Nós somos assim por natureza. Nós, muitas vezes, nós pensamos que a nossa vida está mal por aquilo que falta, e nós temos o costume de mirar naquilo que falta, aquilo que nos falta, e a gente esquece de ser grato a Deus por aquilo que a gente já tem. Nós somos assim por natureza. Você mora numa casa maravilhosa, mas tem uma parede lá que está ruim, e aí você fica mirando naquela parede. Naquela parede. É como se você... Um dos alimentos que eu amo é pizza. Vocês vão me conhecer, né? Eu já falei do pudim. Fica aí, viu, gente? A dica para... Né? A dica para um final de culto, assim. E eu gosto muito de pizza também. E às vezes você vai no rodízio, você come um monte de pizza e tal, mas a pizza de banana não veio. Aí você fala, perdi a noite. Foca naquilo que falta. Ao invés de ser grato por todas as pizzas que já comeu. Entende? Às vezes você tem um culto, você tem uma celebração maravilhosa, como nós estamos tendo. Cantamos, louvamos ao Senhor.
Mas porque aconteceu uma coisa na mídia, aconteceu uma coisa no microfone, nós dizemos, hoje não foi bom. Hoje eu não senti a presença do Senhor. Por vezes nós somos assim, queridos. Isso é estar morto. Sem perceber, nós estamos trazendo pecado para a nossa vida. Sem perceber, muitas vezes, nós estamos em transgressão. Porque isso é um pecado de ingratidão ao Senhor. Porque focamos naquilo que nos falta. As pessoas muitas vezes apoiam a sua vida, colocam a confiança delas em tantas coisas, governo, casa, bens, como eu já tenho dito. Nós estamos vivenciando agora no nosso planeta a guerra, mais uma guerra, né? Porque quando fala de uma guerra, a gente pensa por um momento que as outras cessaram. Mas não cessaram, elas continuam. E explodiu agora mais uma guerra entre Israel e Irã. E tem muita gente falando, não, porque o Trump não vai deixar. Porque, cara, eu não estou confiando nele não, meu amigo. Eu estou confiando no Senhor. E Israel vai existir enquanto o Senhor quiser que exista. Ponto final. Não interessa. É Ele que define. E a nossa confiança deve estar no Senhor. Quando nós não estamos em Cristo, querido, nós não conseguimos enxergar algumas coisas e vivemos a nossa vida como mortos. As pessoas seguem muitas vezes a presente ordem deste mundo. Pastor, o que é presente ordem desse mundo? São os valores do mundo. A mentira, a arrogância, a esperteza. São os valores do mundo. Eu olho só para aquilo que é meu, o egoísmo. Os valores do reino são outros valores completamente diferentes. No versículo 3, Efésios capítulo 2, no versículo 3, ele vai dizer assim: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, satisfazendo os nossos desejos, seguindo os seus desejos e pensamentos. Quantos de nós, queridos, fazemos isso? Seguimos aquilo que nós queremos. Tem um texto que talvez seja um dos textos mais mal interpretados da palavra de Deus, que é o Salmo 37. Quando ele vai dizer assim, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E aí tem uma parte que vai dizer assim, entrega o seu caminho ao Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. E eu fico assim, Deus, tomara que o Senhor não satisfaça os desejos do meu coração, porque tem muita coisa que eu penso que não deveria acontecer. Tomara que Deus não faça a minha vontade, mas faça a vontade dEle. Tomara que o texto que a gente leia seja, e Ele satisfará os desejos do coração dEle, e não do meu coração. Porque o meu coração, os Jeremias vai dizer que o nosso coração é enganoso, e a gente não tem a menor ideia do que a gente quer. O coração dEle, querido. Nós, muitas vezes, por vezes, queremos fazer a nossa vontade. É isso que Paulo está dizendo. Vocês estavam assim, olhando para os seus próprios desejos, olhando para aquilo que satisfaz a sua alma. Então, para muitos, queridos, ter condição de satisfazer os próprios desejos é viver. Mas isso não é vida, querido. Isso é morte. Satisfazer os próprios desejos é morte. Não é vida. É morte. 1 de João, capítulo 5, versículo 12, que você conhece. 1 de João 5, 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem tem o Filho
tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Lembra na última pregação que eu comentei a respeito do evangelho ser radical? Não sou eu que sou radical, o evangelho é radical. Quem comigo não ajunta, espalha. A palavra tem que ser sim, sim e não, não. Ou você está nas trevas ou você está na luz. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Está morto. Mas, querido, deixa eu falar uma boa notícia para você. Não é isso que significa evangelho? Evangelho é uma boa notícia. Deixa eu te falar uma boa notícia. Nunca foi plano de Deus que a humanidade permanecesse assim. Nunca foi plano de Deus que a humanidade permanecesse assim. Talvez algo que você não tenha pensado ainda. O inferno não foi feito para nós. Muitos estão indo para lá porque eles querem ir para lá, mas não sabem que querem. Não foi feito para nós. Nunca foi plano de Deus. Existe uma cura para a morte. Existe um antídoto para esse vírus que transforma as pessoas em zumbi. Existe um antídoto, existe uma vacina, existe uma cura, existe um remédio, querido. Essa é a boa notícia do Evangelho. Existe um remédio, você não precisa continuar desse jeito. As pessoas não precisam continuar desse jeito, porque existe um remédio. João 10,10, que você conhece, vai dizer: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Foi para isso que Cristo veio, para que a gente tenha vida. Não para que a gente vivesse morto, mas que a gente tenha vida. Ou ainda, João 3,16, que nós decoramos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha vida em abundância. Foi para isso que Deus mandou o seu Filho, para que tenhamos vida. Existe um remédio. Ou se você quiser olhar no texto de Efésios, capítulo 2, que nós estamos lendo. Efésios, capítulo 2. Versículo 4 e 5 vai dizer para nós: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Quando nós estávamos mortos, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Essa é a boa notícia do Evangelho. Você não precisa viver como um morto. Você pode viver como quem tem vida, porque a vida vem dele. A vida não está em nós, a vida vem dele. Lembra daquela pregação que eu comentei de Adão? Adão, onde você está? Que eu comentei a respeito de desconectar da tomada, que o ventilador não tem vida nele mesmo, o ventilador só gera energia quando está conectado numa tomada. Nós só temos vida quando nós estamos conectados em Cristo. Se nós não estamos conectados em Cristo, nós não temos vida em nós mesmos. Nós precisamos de algo para gerar vida em nós. Salvos de quê? Salvos da morte, querido. O salário do pecado é a morte. Salvos da morte. Em Cristo nós somos vivificados. Em outras palavras, em Cristo nós temos vida de novo. A vida entrou em nós, soprou sobre nós. Lembra da experiência ou da visão de Ezequiel lá no Vale dos Ossos Secos? Deus pergunta para ele: o que você está vendo? Pode esse vale de ossos secos se transformar em um exército, Ezequiel? Profetiza sobre ele, Ezequiel. E aí você vê, gente, tem umas passagens na Bíblia que eu fico arrepiado. Você imagina aquele barulho de osso encontrando osso. E o tendão novamente sendo formado.
e as veias encontrando o seu lugar, e as fibras musculares preenchendo todo o corpo. E de repente aquele exército faz... A pele cobrindo tudo de novo. Nós, sem Cristo, estamos num vale de ossos secos, estamos como esqueletos. Quando Cristo habita em nós, nós passamos a enxergar a vida de uma maneira muito diferente. Porque temos vida não em nós mesmos, mas nele. Porque a vida que nós temos não é vida, é morte. Essa, querido, é a boa notícia. Em Cristo experimentamos a graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 6 e 7 vai dizer: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Querido, quando nossos olhos eles são abertos, percebemos que não há vida em nós mesmos e que a vida está em Cristo e totalmente em Cristo. João 3, versículo 36. João 3, 36. Vai dizer: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quem não tem o Filho não verá a vida. Pastor, mas por que você está falando isso? Aqui é todo mundo crente. Aqui é todo mundo crente. Você está numa igreja, as pessoas saíram de casa, vieram para cá. Preferiam estar dormindo, mas vieram. Viemos louvar, engrandecer e glorificar o nome do nosso Deus. Saímos da nossa casa, pastor, aqui é todo mundo crente. E eu confesso para vocês que todas as vezes que eu me reúno como igreja do Senhor, eu faço essa pergunta. Todos são realmente crentes? Todos nasceram de novo? Todos entregaram a sua vida a Jesus? Não, pastor, eu levantei a mão lá naquele dia lá e eu fui batizado e está tudo certo. Está tudo certo. Será que está tudo certo? Será que você não está vivendo como um zumbi, achando que está com vida, mas está morto? Porque lá no fundo e lá no íntimo, talvez você não tenha entregado a sua vida totalmente a Jesus e o Senhor da sua vida talvez ainda seja você mesmo. Uai, pastor, mas você não pode julgar. Eu não estou julgando, não. Hein? Eu estou fazendo você refletir. Ou, para poder ficar mais bonitinho, né? Reflexionar. Porque refletir dá uma ideia de espelho, né? Estou fazendo você pensar um pouquinho. Será que eu entreguei a minha vida totalmente a Jesus? Será que você entregou a sua vida totalmente a Jesus? Será que você conversa com o Senhor sobre os seus planos ou sobre os planos dele? Teve um rapaz que fez uma parábola e ele comentou o seguinte: imagina que tem uma fila, e todo mundo que está na fila tem um bloquinho de anotação com uma caneta. Ok? E você vai ter o privilégio de ter 2 minutos com o Senhor Jesus. 2 minutos você vai encontrar com o Senhor Jesus. O que você faria? Você anotaria no bloquinho
aquilo que você gostaria que ele fizesse por você? Ou você esperaria chegar lá para saber o que ele quer que você faça? Porque, querido, muitas vezes nós somos assim. Eu tenho 2 minutos com o Senhor? Eu tenho. Então, peraí, ué. Minha mãe, lembra da minha promoção? Lembra aí, o meu carro estava capengando, eu preciso trocar. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua palavra diz que tudo que eu pedir em teu nome será feito. Então, que eu encontre um marido, que eu encontre uma esposa que seja bonita, cheirosa, que não tenha chulé, que o olho seja verde, não o dente. Percebe como nós somos assim, queridos? Como nós pensamos em nós mesmos muitas vezes, mas nem sempre nós estamos interessados naquilo que Jesus quer dizer para nós. Já reparou que às vezes o que Jesus vai dizer para nós vai ser uma coisa bem diferente? Talvez ele vai falar assim, não, eu quero saber o que Jesus quer falar para mim. E talvez o que Jesus vai falar para você é, eu quero que você cuide dos seus filhos. Mais nada. Eu quero que você seja uma boa esposa e mais nada. Eu quero que você seja um bom marido e mais nada. Eu quero que você cuide das pessoas que estão perto de você e mais nada. Eu quero quando você tocar o violão, tocar a bateria, tocar o teclado, você toque da melhor maneira possível, porque o dom fui eu que te dei. E eu quero que você me glorifique com aquilo que eu te dei. Será que nós entregamos a nossa vida para o Senhor? Ou simplesmente dizemos, Senhor, faça parte da minha vida e faça aquilo que eu quero. Afinal de contas, se não tiver benefício, para que eu vou servir ao Senhor? A boa notícia do Evangelho, querida, é que nós passamos a enxergar a vida diferente. Quando nossos olhos são abertos, entendemos que devemos entregar a nossa vida totalmente a Cristo. Você já experimentou fazer isso? Senhor, eu não tenho a menor ideia do que fazer, mas está entregue nas tuas mãos. E independentemente do resultado do exame, independentemente do resultado da clínica, independentemente do resultado do vestibular, independentemente do resultado do trabalho, independentemente de qualquer coisa, Senhor, eu vou continuar glorificando o seu nome. Mesmo que não seja fácil, eu vou continuar glorificando o teu santo nome. Não é isso que Paulo vai dizer para nós em Gálatas capítulo 2, versículo 20? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo vai dizer assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, a quem me amou, que me amou e se entregou por mim. Ou ainda em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, o versículo 15 e o versículo 17. O versículo 15 vai dizer assim, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por quem por eles morreu. E aí no versículo 17, que você conhece muito bem, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Querido, essa é a nova vida. Uma vida de paz, de gratidão, de esperança. Caminhando já para o final, quero pedir para que você abra ainda em Efésios capítulo 2, no versículo 17. Se você está com a sua Bíblia em Efésios 2, é só você descer um pouquinho. Efésios capítulo 2, no versículo 17. A partir do 17 vai dizer assim, ele veio e anunciou a paz a vocês, que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai. Por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e membros da família de Deus,
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Nele também vocês estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Queridos, quando nós somos vivificados em Cristo, não é mais o nosso espírito que toma conta, mas é o Espírito de Deus que toma conta de nós. E somos guiados pelo Espírito de Deus e fazemos a vontade do Espírito de Deus. O Espírito Santo que habita em nós. Nós somos morada do Espírito Santo. Por isso a vida é diferente, porque a vida agora emana do Espírito. Por isso que o fruto do Espírito é diferente dos frutos da carne. O fruto do Espírito é diferente. Um dia nós estávamos mortos, mas nós fomos vivificados. E agora o Espírito de Deus habita em nós. Nós somos, queridos, morada dele, somos edificados por ele, somos transformados por ele, somos salvos por ele e temos vida nele. Amém? Nesse momento, querido, nós teremos a celebração da ceia. Eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar.